Hoje nós concluímos a nossa série de vídeos e de formações sobre as doenças espirituais. Vamos concluir com as 3 últimas citadas pelo Papa Francisco e também com as advertências, as orientações finais. A primeira doença que vamos falar hoje é a doença da acumulação. É a acumulação de bens, de estruturas, de pessoas que busca preencher um vazio existencial. Aqui, essa palavra que o Papa traz vai falar muito também com a logoterapia, a terapia de Viktor Frankl, baseada no sentido da vida, na liberdade da vontade. Quando a pessoa traz um vazio existencial, uma frustração em algo que poderia ter se realizado e não realizou, esse vazio pode ser tentado ser preenchido de várias coisas. Porém, o homem só encontra felicidade quando ele encontra sentido, quando ele encontra objetivo, quando encontra fora de si alguém, ou um trabalho, ou mesmo um sofrimento a ser aceito com paciência e pode assim realizar sentido na vida. A doença dos acumuladores, daquelas pessoas que vão guardando, acumulando, juntando dinheiro, bens, o que for, buscando assim aplacar esse sofrimento que é interno. Aqui eu lembro muito de um ditado, uma expressão que é muito nordestina, que diz que caixão não tem gaveta, que quando a pessoa morre ela não pode, em suma, levar nada daquilo que ela acumulou. Isso deve estar muito claro na nossa consciência, no nosso coração, quando nós nos pegamos e nos vemos ferindo a pobreza, acumulando dinheiro sem motivo aparente, ou acumulando para uma necessidade, porém não nos furtamos de socorrer os nossos irmãos, de socorrer a nossa família. É muito importante nós termos atenção a isso. Aqui vem inúmeras palavras, inúmeros caminhos quando Jesus diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo, que vale a pena dar tudo, vale a pena vender tudo, vale a pena investir tudo, gastar tudo. O Papa traz a citação da fala no Apocalipse do anjo a Laodiceia, quando alguns versículos atrás o anjo diz: ai de ti, porque tu és morno, tu não és nem quente nem frio, e por isso eu te vomito. Quem dera que fosses quente ou que fosses frio, mas és morno e por isso não és aceito. E aí quando o Papa traz essa citação, ele diz: tu dizes que és rico, fazes bons negócios e de nada necessita, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Reanima o teu zelo e te arrepende. Reanima o teu fervor e arrepende-te e volta atrás. Aqui também nós podemos nos lembrar dos escritos da comunidade católica Shalom, quando, se não me engano, no escrito Obra Nova, Moisés diz que é muito importante para alçarmos o livre voo dos filhos de Deus, nós deixarmos as posses passarem, renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos à posse que pesa e nos impede de alçar esse livre voo. A próxima doença espiritual é a doença dos círculos fechados. É essa doença da panelinha, do grupinho, da patota que se reúne e que vai se fechando cada vez mais a comunhão. É importante percebermos que isso é um processo, não é algo que se manifesta, que se instala rapidamente ou abruptamente, mas um processo em que a minha pertença, o meu estar junto, o meu conversar, vai se lidando simplesmente e unicamente, somente com aquele grupinho, ou com aquelas pessoas com as quais eu me dou bem, ou que se parecem comigo de alguma forma, ou que eu me identifico nelas de alguma forma. E isso vai minando, vai atrapalhando a minha pertença ao corpo de Cristo. Eu vou pertencendo muito mais a mim mesmo e àqueles ali que eu confio, que eu acredito, que eu acho bom, e não vou pertencendo mais à igreja, vou deixando passar a oportunidade de viver a comunhão. Essa doença ela vai se instalando de primeiras boas intenções ou intenções mesmo fraternas, de eu quero ajudar, ou eu gosto, me faz bem a presença dessa ou daquela pessoa. E isso pode adoecendo em nós e se perdendo em uma escravidão, em um câncer, como diz o Papa Francisco, na vida da igreja, desses grupinhos fechados e que não tem possibilidade de abertura. Aqui cabe também o conceito psicológico de repertório. Repertório é como um artista que vai tocar uma música, ou que vai tocar e fazer um show, e ali ele tem várias músicas que ele pode tocar.
Não necessariamente ele vai tocar todas, não necessariamente ele vai tocar aquelas que estão ali, mas ele tem aquelas como opções. Quando nós vamos perdendo o repertório, isso significa que aquele transtorno, aquela situação, aquela doença está nos fazendo ficar cada vez mais dependentes. Então, uma pessoa que tem um transtorno de dependência do álcool, da bebida, ela só sai se tiver bebida, ela só faz se for com bebida, ela só vai para uma festa se tiver bebida, e um casamento ou um batizado tem que ter uma festa depois para poder beber. A bebida vai fazendo parte de tudo na vida dela. Eu preciso estar bebendo, eu preciso ter à minha disposição a bebida. O mesmo acontece analogamente nessa doença dos círculos fechados, dos grupinhos. Eu só vou se for com eles ou com elas, eu só faço se for com eles ou for com elas, eu só falo se for com eles ou for com elas, e aí vou perdendo a oportunidade de me abrir a pessoas novas, de me abrir à comunidade, de me abrir mesmo a mim mesmo. Jesus traz mais uma vez a parábola do reino dividido, quando acusam-no de expulsar os demônios por Satanás, e ele diz, mas todo reino que é dividido será destruído por si mesmo. O reino de Deus, que é construído hoje, aqui, por nós e através de nós, não pode se dividir um ao outro e acreditarmos que assim nós seremos felizes ou seremos salvos, ou que colaboraremos com os planos de Deus. E essa doença causa muitos escândalos dentro da vida da igreja, dentro da vida da comunidade, das paróquias, porque vai mostrando, principalmente aqueles mais novos ou aqueles recém-chegados, recém-convertidos, que existem ali divisões, existem ali grupinhos que eu não tenho acesso, que eu não posso entrar. E isso faz muito, muito mal a todos quantos se encaminham para a vida da igreja. Por fim, a última doença espiritual que o Papa traz é a doença do proveito mundano, a doença do lucro daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas que vai se preocupando única e exclusivamente em tirar proveitos, proveitos financeiros, proveitos em relacionamentos, proveitos em influência, e vai adoecendo no poder, no possuir, querendo ter cada vez mais. As pessoas que vão assim adoecendo começam a acreditar que os fins justificam os meios. Então não importa a forma que eu faça, não importa o caminho que eu tome, importa que eu chegue onde eu quero chegar. E isso não é fato, isso não é verdade, isso não nos faz felizes. Na verdade, os meios significam tanto quanto os fins. São tão importantes os meios que nós seguimos como o fim que nós buscamos. O objetivo, o sentido daquele momento, ele é tão importante como a forma com a qual eu vou tentar realizar esse sentido na minha vida. Porque aí eu vou equilibrar e alcançar os valores que estão ali. O que é mais importante para mim? É o valor da honestidade, é o valor da vida, é o valor do sofrimento, é o valor do afeto, de uma relação, de um bem, é o valor do dinheiro. Todos esses valores e muitos outros nas 1001 situações que nós vivemos, eles estão ali em conjunção, eles estão ali se relacionando. E cabe ao homem que é portador de consciência saber usar desses valores para ser feliz, para buscar felicidade, para buscar realização. Então, o Papa alerta aqui que essas pessoas podem inclusive usar de meios ou de subterfúgios que são até criminosos, como a difamação, como a calúnia, como a campanha de descrédito da personalidade ou da realidade dos feitos de outras pessoas. E assim nós vamos colando nos nossos irmãos, colando uns nos outros as pechas de descuidado, despreocupado, não tá nem aí, inútil, enfim, qualquer outra pecha ou marca que se grude em uma pessoa para fazer dela alguém menos importante ou alguém, por assim dizer, descartável. Essa doença é muito, muito grave e isso deve chamar a nossa atenção, até para que nós reconheçamos dentro de nós e tenhamos a abertura a esse saudável intercâmbio. O intercâmbio, por exemplo, de autoridades dentro da igreja, dentro da comunidade. Hoje eu sou uma autoridade de alguém e amanhã ou ainda hoje essa pessoa pode ser minha autoridade. E isso é muito importante. Ninguém nasceu só para mandar ou só para obedecer. Nós temos possibilidade de irmos ganhando, dando e recebendo essa troca de dons, e isso vai fazer e faz muito bem a nossa saúde mental. Aqui o Papa vai fazer as conclusões, né? No fim já dessa mensagem, vai falar que essas doenças espirituais elas são tentação de todos, ninguém está imune,
ninguém está vacinado das doenças espirituais. Todos nós podemos padecer delas, de uma ou de mais de uma delas. E que só o Espírito Santo é quem pode nos curar. Só o Espírito Santo é quem dá sustento a todo esforço sincero e a toda boa vontade de conversão e de mudança, de metanoia na nossa vida. Só o Espírito Santo que pode nos fazer e nos alcançar de modo pessoal e de modo comunitário. Porque da mesma forma que essas doenças podem nos alcançar de modo pessoal e comunitário, o Espírito Santo é o santificador das nossas relações conosco mesmos e com os outros e com a comunidade, com a igreja. Assim nós alcançaremos e viveremos o ideal e a realidade da comunhão dos santos, em que os santos intercedem por nós, e aqui fica uma grandíssima dica: nos apeguemos aos nossos santos, aos nossos baluartes, São Francisco e Santa Teresa, aos santos de nossa devoção, de devoção da nossa família, da nossa paróquia, da nossa comunidade, do nosso movimento. Apeguemos-nos àqueles que nós sabemos estarem no céu e que podem rezar por nós. Porque assim a comunhão da igreja que milita nesta terra vai se unir à comunhão da igreja gloriosa e caminharemos juntos nesse caminho de unidade, nessa trilha de sentido e de realização uns dos outros. Aqui o Papa traz uma citação de São Paulo, que diz que é necessário que nós cresçamos em Cristo e para Cristo e através de Cristo para atingirmos a plena caridade. Esse é o objetivo de toda a cura. A cura não é uma realidade que nos sobrevirá externamente e ficaremos lá curados. Mas como a sogra de Pedro, ela foi curada e se levanta para servir. Ela foi curada e se levanta para dar, para devolver aquilo que de graça ela recebeu. Isso também deve nos dar um alerta, dar-nos um chama, uma certa chacoalhada. Em que eu peço cura para Deus, em que eu peço que Deus toque a minha vida, o meu pensamento, o meu coração, e qual que é o objetivo disso? É simplesmente ficar curado? O Papa fala que é muito importante suportar esse processo com paciência, porque trata-se mesmo de uma terapia, de um caminho de cuidado que vai sendo trilhado por Deus e por nós, e nós junto com Deus vamos trilhando esse caminho. E não é um caminho fácil, ou de milagres frequentes, ou de consolos e de gostos, como diz Santa Teresa, mas é um caminho também de sofrimento e de aceitação do sofrimento e de tentativa de mudar a nossa vida, o nosso sofrimento, reconhecimento de quem nós somos, reconhecimento dos nossos pecados. Tudo isso leva tempo, leva espaço dentro de nós e também fora de nós. E um investimento sadio da nossa energia, dos nossos objetivos, dos nossos gostos, dos nossos quereres, para conformar cada vez mais a nossa vontade à vontade de Deus. Mais uma vez, fica o alerta e fica a chamada para que nós rezemos pelos padres. O Papa faz até uma conversa quando ele diz que os padres são como os aviões, só se fica sabendo deles quando eles caem. Isso é muito feio, né? Essa realidade nossa, especialmente no Brasil, que nós temos acesso a tantas notícias ruins sobre os padres, a tantas notícias e exposição de tantos pecados e escândalos. Mas ao mesmo tempo temos tantos exemplos luminosos de padres santos que, vivos ou mortos, dão e deram testemunho de Jesus Cristo, da sua igreja, do valor do celibato, do valor da pobreza e da obediência. Isso nos deve iluminar o caminho. Esses exemplos luminosos são uma centelha, uma fagulha do Espírito que vai mostrando-nos qual caminho a seguir e qual caminho a não seguir, qual caminho a rejeitar. Por fim, eu vou pedir para colocar aqui nos links a música que é cantada pela Sueli Façanha, que se chama Sustenta, se não me engano, né? Quando diz que sustente o meu coração que é inconstante e que é incapaz, sustenta a minha vida na tua graça, sustenta todo esse caminho porque eu creio no poder do teu amor e eu creio que no poder do teu amor eu posso ser mudado. Porque mais uma vez, para concluir, fica a chamada do Papa e a chamada para cada um de nós de nos reconhecermos pecadores, nos reconhecermos necessitados de misericórdia, reconhecer a nossa pequenez, as nossas fragilidades, as nossas misérias, porque só a partir desse reconhecimento é que nós poderemos dar passos adiante.
é que nós poderemos ser tocados, poderemos ser curados. Os leprosos, os cegos que eram curados por Jesus não eram deliberadamente, necessariamente tocados, mas eles iam buscar esta cura, eles iam atrás, eles gritavam por Jesus, eles corriam atrás de Jesus porque queriam ser curados. E essa também deve ser a nossa disposição, o nosso movimento. Não tenhamos medo de amar mais a igreja, não tenhamos medo, por fim, de nos abandonar às mãos de Deus, de deixar Deus conduzir, de deixar Deus tocar, de deixar Deus ser o centro, ser o Senhor, ser o amado das nossas almas. E, por fim, com Maria, vamos trilhar esse caminho de abandono à vontade de Deus, abandono à misericórdia de Deus, que pode fazer muito, muito, muito mais do que nós imaginamos. Eu agradeço a sua perseverança em estar conosco até agora. Desde já, muito obrigado. Reze por mim, reze por nós, que estamos a trabalhar nesses temas das doenças espirituais e de outros desenvolvimentos futuros. Desde já, muito obrigado. Shalom, Deus abençoe.